Olá, Augusto. Saiu, voltou, tudo bem? Agora sim. Mas boa noite a todo mundo que está aí na live, boa noite a ao pessoal que vai chegando, quem está ouvindo essa live depois, posterior no Spotify. Hoje um assunto aí muito importante, muito necessário de se debater também. Quem tiver experiências que quiser compartilhar com a gente, de dores que você sente, dores que você já sentiu, e de preferência, claro, se você tiver experiência de dores que você descobriu uma razão emocional que eram a causa dessas dores. As famosas dores psicossomáticas, quando você tem dores que faz todos os exames possíveis e não, acho que está dando um retorno, e não Isso, agora tá... aparece nenhum exame, mostra nenhum defeito, nenhum problema, mas simplesmente a dor continua e às vezes algum medicamento não é nem capaz de reduzi-la ou de eliminá-la. Então, estamos abertos aí para ouvir a sua história ou de alguma pessoa que talvez você conheça. Ok, como eu disse, o pessoal que quiser falar comigo, e pode falar também Augusto Moraes pelo Facebook, quiser fazer algum posicionamento, alguma pergunta, mas não quer se identificar aqui nos comentários do Facebook, fique à vontade, eu estou com o Messenger aberto aqui na minha frente, vai ser muito legal. Se algum terapeuta, algum profissional da área da saúde que estiver nos assistindo ou nos assistir quiser participar agora ao vivo, também fique à vontade. É importante que a gente possa juntar conhecimentos e trabalhar para, né, que as pessoas sintam alívio, se sintam bem, saibam que nas terapias as pessoas podem encontrar o alívio para as suas dores, podem se livrar realmente de dores que às vezes acompanham há muito tempo. Tem gente que sofre, e aí, né, Augusto, nós temos relatos impressionantes de gente que viveram com traumas, com dores, por mais de 40, 50 anos, e quando conheceram a hipnose, a hipnoterapia, conseguiram se livrar daquela dor, conseguiram entender o que acontecia e ter uma vida muito mais saudável, muito mais gostosa, muito mais prazerosa. Talvez aconteça isso contigo, talvez você conheça alguém. E mais uma vez, Augusto, lembrar que a hipnose, a hipnoterapia não tem milagre, não tem nada religioso, não tem nada místico, é simplesmente uma ferramenta que é reconhecida por vários conselhos de medicina, de fisioterapia, de enfermagem, de psicologia, porque é uma ferramenta que muitos profissionais estão trazendo, estão usando, porque é eficiente, desde que, claro, você, que é a pessoa mais interessada no assunto, permita-se trabalhar, permita que o terapeuta trabalhe com você. Então, é isso. É uma ferramenta muito boa, muito, como eu disse, legal da gente poder trabalhar e fazer com que você se conheça, se entenda e tenha uma vida muito, muito melhor. Obrigado, o pessoal já está participando aqui. A Sandra, a Vera Lúcia Bárbara, prima lá do Paraná, né? Está no Paraná, Vera? Acho que sim, né? Porque eu tenho uns primos da mesma família no Paraná, no Mato Grosso do Sul, mas o pessoal já está chegando e já nós já vamos começar. Inclusive, né, Augusto, eu fiz uma chamada à tarde hoje, fiz uma live rápida, nem tão rápida, foi uns 5 minutos, mas tudo bem. E já tivemos alguns questionamentos lá, daqui a pouco a gente já vai começar a falar sobre isso. Mas, Augusto, para que o pessoal possa começar a nos entender melhor, para quem talvez esteja nos assistindo, ou talvez nos ouvindo depois pelo Spotify, né, no nosso podcast, Secure Hipnose e Hipnoterapia, no YouTube também. Essa live depois a gente vai colocar lá no Instagram também. Mas para que as pessoas ainda não tenham conhecimento, o que a gente pode dizer para elas sobre hipnose, o que é hipnoterapia? Vamos fazer uma rápida apresentação novamente, porque a gente sabe que as nossas lives elas são bastante interativas, mas né, as pessoas entram, saem, cada live tem pessoas novas que vêm conversar com a gente. Bom, a respeito deixa eu tomar uma água aqui também, que já deu sede. Ah, ótimo. A água é sempre bom, tá, gente? Sempre bom se hidratar. Inclusive o Augusto fica me cobrando, né? Tome água, se hidrate, que é bom para o intestino, é bom para um monte de coisa. Então eu estou seguindo a risca, tomando bastante água. Exatamente. Bom, a hipnose, para quem pode ser mais recém-chegado aqui na live, é um processo natural, uma ferramenta que os terapeutas ou pessoas comuns podem utilizar para fazer outros tipos de hipnose, aquelas que normalmente é mais conhecida, a hipnose de rua, né? A hipnose de diversão,
que você faz brincadeiras, que é o que a hipnose começou a se tornar conhecida mais por isso. Mas percebeu-se que é uma excelente ferramenta terapêutica, e hoje nós, terapeutas e vários outros profissionais que atuam na linha terapêutica, podem utilizar dessa ferramenta, que nada mais é do que um conjunto de técnicas, de variadas técnicas, onde você abaixa a mente consciente, mas isso não significa que você vai ficar inconsciente ou perder o controle, mas a gente acessa, por esse rebaixamento do seu nível de consciência, essa alteração desse estado de consciência, a gente consegue acessar memórias, emoções. E emoções, eu digo, em tudo na nossa vida. Tudo que a gente faz, principalmente eventos, para que fique mais fácil de entender, eventos mais traumáticos, os traumas, eles têm uma emoção gravada junto. E essa emoção gravada, ela pode te fazer alterações na sua vida. Às vezes você teve um trauma 10, 15 anos atrás ou mais, e sua vida hoje é afetada em diferentes setores por aquele trauma. E você nem se lembra, às vezes, que aquilo aconteceu, mas a emoção segue latente. Com a hipnose, a gente consegue acessar, com o uso dessa ferramenta, e ressignificar. Tratar o que precisa ser tratado. Ressignificar o que precisa ser ressignificado. Perdoar o que precisa ser perdoado. E aí, com essa ferramenta, a gente consegue trabalhar essas questões. E é uma ferramenta que ela vem crescendo bastante. E que a gente está aqui também ajudando no crescimento dela, porque ela é muito potente. Ela é potente no quesito de profundidade, ela entra como um míssil na emoção, o que facilita que a gente ressignifique e retrabalhe. E ela é uma ferramenta de característica também de normalmente ter uma velocidade muito grande, muito ampla, frente a outros tipos de outras técnicas diferentes. Então você entra de uma vez e resolve mais rápido. Que é, de certa forma, que hoje o mundo busca bastante, que é resolver as coisas da forma mais rápida e mais precisa possível. A hipnose vem aí para mostrar que ela é uma excelente ferramenta capaz disso. Mas não tem misticismo, ninguém vai dormir, ninguém perde o controle da mente, não é magia, não é religião, nada do tipo. A hipnose ela sempre existiu desde que o homem existe. Não foi uma coisa inventada, não é um medicamento, não é nada do tipo. É uma coisa natural que acontece todos os dias, inclusive, quando você assiste filmes, quando você dirige, quando você está concentrado aqui nessa live, quando você está lendo um livro, qualquer coisa que foque a sua concentração em alguma coisa, já existe uma hipnose, já existe um transe. É basicamente isso, simplificando. Muito bom, né? Então, assim, a hipnose é um estado modificado de consciência, relaxamento, né? Às vezes você relaxa para acessar informações que normalmente você às vezes não acessa, e aí, né, para ressignificar alguma emoção, enfim. As perguntas estão chegando pelo Messenger, como eu disse aqui, pelo meu Messenger, e chegou uma pergunta muito importante que eu tenho certeza que um montão de gente faz essa pergunta. A terapia com hipnose consegue mudar a opção sexual? Com a hipnose, pode acontecer a famosa cura gay? Daqui a pouco nós vamos responder sobre isso, vamos deixar chegar mais gente, inclusive avisa o pessoal aí, você que está assistindo, avisa as pessoas, nós vamos tratar de assuntos importantes, do que a gente pode trabalhar, você pode trabalhar com hipnose. Eu falo você, porque você, quando procura um hipnoterapeuta, você é o centro da atenção, é você que vai fazer o trabalho todo. O hipnoterapeuta, ele simplesmente é um facilitador, né? Ele vai dar algumas instruções, para ficar mais claro, mas é você que vai fazer. Então avisa as pessoas, compartilhe, marque alguém agora, porque nós temos já outras perguntas chegando. Como eu disse, perguntaram sobre algumas dores físicas. Semana passada, né, Augusto, o tema da nossa live foram as dores psicossomáticas, aquelas dores que começam na mente, mas vão para o corpo também. Foi bem explicado, muita gente participou hoje. Nós vamos passar por esse assunto novamente. Nós vamos passar por um assunto da outra live, que foi sobre o luto persistente. E olha, Augusto, sobre o luto, até já comentei com você, no meu Messenger, em particular, né, algumas pessoas vieram falando que com a nossa live, ela estava sofrendo com o luto e que conseguiu captar, entender algumas coisas e começou, a partir desse entendimento com relação ao luto, as coisas começaram a se abrir, começou a ficar mais fácil, começou a aliviar a dor da perda, né, uma dor que às vezes é muito, muito aguda, muito, muito ruim. Então isso é importante, esse feedback que as pessoas têm trazido para a gente, e hoje eu tenho certeza que não vai ser diferente.
Mas, Augusto, vamos trazer aqui algumas opções, algumas dores, alguns traumas, alguns problemas que as pessoas podem trabalhar. E a gente se prepara para as lives e eu encontrei uma informação seguinte: estudos realizados pelo americano PhD em psicologia Alfred Barrios, olha só, compararam a efetividade terapêutica de algumas modalidades, e dentro delas a hipnoterapia. Não vou falar o nome de outros, até para não ficar, uma é melhor que a outra. Não, todas são boas, mas eu vou falar da hipnoterapia. Então, a hipnoterapia, com relação a outras atividades terapêuticas, 93% dos clientes se recuperaram após 6 sessões de hipnoterapia, 1 mês e meio. 72% dos clientes se recuperaram após 6 sessões de hipnoterapia, também 1 mês e meio. 38% dos clientes se recuperaram após 600 sessões de uma outra terapia, 11 anos e meio. Para vocês verem como o Augusto até já falou isso hoje, né? A rapidez em que a hipnose, a hipnoterapia pode ajudar você a sentir alívio, a se recuperar, sim, porque a gente não promete cura, a hipnose, né, Augusto, não promete cura, mas em algumas circunstâncias, em algumas dores, em alguns traumas, sim, há uma recuperação praticamente ou completa, e isso depende muito do cliente, o quanto ele se abre, o quanto ele se permite, completamente. A gente não fala em cura. Essa palavra fica meio, né, parece que é curandeirismo, tal. A gente fala em recuperação mesmo, em alívio completo, em poucas sessões. Isso, eu estava achando que você ia falar mais alguma coisa. Mas é isso mesmo, não prometemos cura com a hipnose, com a hipnoterapia. O que nós podemos, de certa forma, prometer, se você estiver comprometido também com que a situação que você deseja modificar realmente modifique, que tem pessoas que às vezes buscam a terapia para dizer que estão buscando. É o famoso, estou pagando a academia, mas não estou indo, mas a minha consciência fica limpa porque eu estou pagando. E com a terapia não funciona dessa maneira. Você precisa realmente aplicar. Na verdade, nem com a academia também, mas falando assim mais da parte terapêutica, você precisa focar naquilo. Você precisa se entregar para que o seu problema, aquilo que você sofre, seja resolvido. E com a hipnose, com a hipnoterapia, a gente consegue, quando o trabalho é conjunto do terapeuta com a pessoa realmente disposta a modificar a situação que ela deseja, tempos muito velozes, igual você acabou de mostrar aí, e efetividade também lá em cima, porque a gente acessa a raiz da emoção. É praticamente assim, matematicamente falando, impossível, já que você está lá no ponto, mexendo naquilo, de não haver uma alteração. Então, a hipnoterapia ela é excelente, é muito eficaz, vem crescendo muito, a gente sempre recomenda que as pessoas procurem a fazer hipnoterapia, seja presencial ou online. Bom, eu falei sobre esses números aqui, vou repetir. 93% dos clientes se recuperaram após 6 sessões de hipnoterapia, 1 mês e meio. 72% dos clientes se recuperaram após 22 sessões eu vou deixar mais claro aqui. Em 1 mês e meio, 93% dos clientes se recuperaram. Uma outra terapia, 72% dos clientes se recuperaram após 22 sessões, ou seja, em 6 meses de uma outra terapia. Acho que na hora que eu falei eu confundi. E 38% dos clientes se recuperaram após 600 sessões de uma outra terapia, ou seja, 11 anos e meio. Então, em 1 mês e meio, o resultado que os clientes tiveram com a hipnose, com a hipnoterapia, de 93%, enquanto em 6 meses uma apresentou resultados de 72% e uma outra 38% em 11 anos e meio. Essa informação, para quem quiser, está no site estudiodamente.com.br. Tá, gente? Está aqui na minha frente, abrindo aqui no outro computador, é de onde onde tem as informações com relação à hipnose, à hipnoterapia. Então, ela realmente te dá um resultado bastante significativo quando você quer. Vamos começar então, Augusto. Por exemplo, você pode tratar na hipnose. Eu acho que muita gente acaba perguntando, né, de muitas... mas eu tenho dor aqui, tenho dor ali. Pode tratar? O Augusto já deu uma pincelada. Então, se você sofre de ansiedade, pode ser tratado com a hipnoterapia?
Pode. Você está tratando com psicólogos, com medicamentos, enfim, está fazendo acupuntura, está fazendo outra, pode juntar a hipnose? Claro. Depressão, estresse pós-traumático, fobias, angústia, luto persistente, pode ser trabalho. Olha só, do luto persistente eu vou usar mais uma vez como exemplo. A pessoa falou comigo que ela estava com luto persistente já há algum tempo, e só de assistir a live, nas explanações que nós fizemos, com base na hipnose, na hipnoterapia, ela conseguiu enxergar muitas coisas. Ela até me disse, coisas que eu não queria ver, mas a live, as informações abriram minha mente e eu já estou muito mais aliviado. Olha só, gente, uma live que não é um estudo profundo daquela emoção, daquela dor daquela pessoa. É bem as lives que a gente faz, os comentários que a gente faz, levando em consideração, né, as dores das pessoas, ela é muito superficial. Então você pode também, doenças psicossomáticas, né, trabalhar, claro que, né, dependendo a doença, você vai precisar de um profissional médico, e as doenças autoimunes, também várias doenças autoimunes têm um resultado sensacional com o uso da hipnose. Não prometemos cura, mas se você quiser, as coisas podem acontecer de uma forma que você vai falar muitas vezes que aconteceu um milagre na sua vida. Mais uma vez, repetindo, não é milagre, não é cura, mas você pode se livrar de muitas dores, e eu tenho certeza que é isso que você está procurando na sua vida. Às vezes tem alguém da sua família, tem algum amigo, alguma amiga que também está procurando isso. Lembrando que você pode orientar, você pode indicar, você só não pode empurrar nenhuma pessoa, né, Augusto, para fazer tratamento, porque a transformação, o alívio, só vai acontecer quando a pessoa quiser, quando ela entender que ela precisa. Enquanto ela não entender, ela vai continuar com aquele sofrimento, vai continuar com aquele vício, porque ela ainda não entendeu. Mas quando entender, né, Augusto, aí as coisas realmente começam a acontecer, né? Até porque aquele ponto que a gente sempre reforça, a hipnose, ninguém vai controlar a sua mente. A hipnose é você quem se permite. Então, para que isso aconteça de uma maneira mais... Para que isso aconteça, na verdade, sempre existe aquela variação quando a pessoa pergunta, o que precisa para acontecer hipnose? Precisa de que você queira e de que você se permita. Então, às vezes a hipnose pode até acontecer se você só se permitir e levemente querer, mas não vai ter uma efetividade, não vai ter essa profundidade, essa capacidade de mudança. Então, precisa partir de você essa vontade primária. Então, você pode, igual você disse, pode incentivar, pode indicar um terapeuta, mas fale para a pessoa, você pode relembrar uma vez na semana, vamos dizer, tem que fazer terapia, hein? Mas não leve, não force, não empurre, porque provavelmente vai ser perda de tempo para aquela pessoa, que ela poderia estar investindo em alguma outra coisa, ou, não sei, aí já é mais subjetiva de cada um, que pode fazer com o seu tempo. Mas empurrar as pessoas na terapia, ou fazer terapia por estar fazendo, por dizer estou fazendo, não vale a pena, não vai ter efetividade para você. Isso é um problema que às vezes você pode não se sentir bem e às vezes gerar a sua expressão, a sua opinião a respeito de terapia para outras pessoas, influenciá-las a não fazer, é complicado. Se não quer fazer, não faz, mas sempre fica a recomendação de que é muito bom, de que vale, principalmente em caráter preventivo, também é muito importante. Olha, eu estou aqui arrepiado, porque quando a gente arrepia que a gente se emociona. A Angélica, Augusto, mandou aqui um depoimento, quero que você leia esse depoimento já, mas eu só quero trazer aqui uma informação de um caso de que uma pessoa, uma senhora, isso não fui eu que fiz esse tratamento, esse atendimento, foi um colega, inclusive de outro estado. Uma senhora, ela é fumante há mais de 50 anos fumante. Porém, ela está apresentando alguns problemas de saúde, que sabe-se, e ela tem consciência, que é em relação ao fumo, né, que o fumo é terrível, e ela também está num luto persistente. Ela perdeu o esposo tem algum tempo, ela já é uma senhora de pouco mais de 70 anos. Então, os filhos, né, e ela tem um filho que tem também problemas, que depende dos cuidados dela, e
E o outro filho, vendo então o sofrimento dela, conhecendo a hipnose, a hipnoterapia, insistiu para que ela fosse. E ela foi simplesmente para agradar ao filho. E ela fez a primeira sessão, a segunda sessão, e o filho depois procurou o hipnoterapeuta e falou, olha, não está acontecendo nada, inclusive estou decepcionado com a minha mãe, porque ela, inclusive, me falou que fingiu um monte de coisa, mentiu um monte de coisa para você como terapeuta, e as coisas não estão acontecendo. Então, isso é um exemplo de que quando a pessoa não quer e que ela vai empurrada, vai na marra, não acontece nada, nada, nada mesmo. Mas o dia que ela entender que ela pode, que ela tem condições de mudar a sua história e até deixar o tabaco de lado, o vício do cigarro, aí sim as coisas vão mudar para ela. E ela vai ter uma vida muito melhor, muito, muito mais saudável. Mas vamos lá, Augusto, o que a Angélica diz para a gente aí que é importante para nós e para todos que estão assistindo e ouvindo essa nossa live? Ela falou aqui, boa noite. A live passada me ajudou muito, que foi, creio que a última que ela assistiu foi realmente a passada, dores psicossomáticas. Descobri que minha dor de cabeça é emocional, mudei toda a minha rotina, estou maravilhosamente bem, eu ouvi meu médico, voltei a ser eu mesmo. Muito bom ouvir vocês. Por incrível que pareça, sem nenhum medicamento. Meus exames não deram nada. Gente, olha aí. Muito obrigado, Angélica. Parabéns. Ou seja, foi você. Você se permitiu ouvir o seu médico, que é muito importante, ouvir quem está cuidando de você, está te acompanhando, a dar atenção àquilo que nós estávamos falando, que muitas dores são somáticas, né? Dores de cabeça pode ser, sim, que vem de um problema mental, pode ser um trauma, pode vir de uma série de coisas. E quando você descobriu que, às vezes, como o médico diz, né, você não tem nada, o seu problema é psicológico, você se abriu e você se permitiu a entender o que estava acontecendo na sua vida. E é assim, Angélica, não posso dizer 100%, né, Augusto, que a gente não pode ser tão egoísta, mas vamos dizer 93%, como diz aquele estudo, 93% das pessoas que querem a transformação, elas vão dar o mesmo depoimento que você deu. Às vezes, realmente, sem nenhum medicamento. Obviamente que medicamentos têm a sua importância e, em alguns casos, as pessoas precisam da hipnose, da hipnoterapia, mas precisam do medicamento. Eu sempre falo com os meus clientes, uma das coisas que eu sempre falo para eles é que a única pessoa que eu sou capaz de mudar sou eu mesmo. Esse eu tenho um poder, sobre mim eu tenho um poder incrível, incrível. Então eu posso mudar a mim mesmo. Na verdade eu não posso nem mudar, né? A gente precisa falar em mudança, a gente precisa falar em transformação, a gente precisa se transformar. Agora eu não consigo mudar ou transformar mais ninguém. E a gente pode ser um bom amigo, uma boa amiga, dar dicas, dar informações, orientações, mas a mudança só vem quando a gente quer. Então você não muda ninguém. Pai não muda filho, mãe não muda filho, esposo não muda esposa, tio não muda sobrinho, você não muda a cabeça de quem vive em situação de rua, você não muda a cabeça de quem é dependente químico, mas você sim, pode ser bom, pode ser empático, pode orientar, pode conversar, pode dar carinho, pode dar amor, pode dar atenção. E aí, quando a pessoa recebe tudo isso, ela pode sim começar a se transformar e entender que ela precisa de ajuda, precisa de tratamento e que às vezes está bem à frente e ela não viu porque não quis ou porque não era o momento de ver. Então, ninguém muda ninguém. A gente só muda a gente mesmo, mas a gente pode ser bom, a gente pode ser empático e a gente pode orientar. No caso dela, né, Augusto, dor de cabeça, por exemplo, da Angélica, é muito, muito, muito comum as pessoas terem dores de cabeça, as enxaquecas que não cessam, tomam remédio, às vezes alivia, mas ela continua. Quando chega na terapia, elas conseguem descobrir o que aconteceu, às vezes com um trauma na infância, um trauma já na vida adolescente, adulta, ou é uma doença psicossomática, às vezes, né, uma somatização, e consegue um alívio
praticamente completo, né? Sim, os dois sistemas do corpo mais afetados são o sistema gastrointestinal e a mente. Até porque, não que o cérebro em si dói, mas as estruturas ao redor dele podem ser afetadas por essas questões emocionais não resolvidas, não tratadas ou até não identificadas. Então, quando a pessoa tem esses sofrimentos emocionais, tem essas questões ainda a ser tratadas, isso pode se expressar fisicamente, até porque a mente ela é uma máquina que precisa trabalhar e ela busca trabalhar da maneira mais correta possível, mantendo seus parâmetros em dia. Então, se tem alguma coisa que incomoda ela não vai abraçar o problema sozinho, vamos dizer. Ela começa a descarregar. Descarrega aqui, você tem um problema aqui no corpo, uma dor aqui no joelho, uma dor de cabeça, uma diarreia ou uma gastrite. Porque ele começa a meio que se redistribuir. Não consigo suportar esse problema sozinho? Espalha. E aí aquela frase que é quando a boca fala, os órgãos saram. E quando a boca se cala, os órgãos falam. Que é sempre essa importância de você estar falando, mas falando de forma necessária, correta. Não adianta falar para os quatro ventos. Você precisa ter alguém para te ouvir. E alguém capacitado para que possa entender melhor o que está acontecendo com você e te ajudar nesse processo, a te guiar para que você tome as melhores decisões, para que se ressignifique o que precisa ser ressignificado, para que você tenha uma vida tranquila e plena. Muito bem. Então, e você? Mais uma vez, você que está nos assistindo, você pode... E você que vai... Agora nós estamos ao vivo, né? Hoje... Essa quarta-feira, estamos ao vivo, mas você ouvir depois, assistir depois essa live em algum outro momento, nos ouvir pelo nosso podcast no Spotify, que é o Secure Hipnose e Hipnoterapia, ou então no YouTube. Você pode ir no meu Messenger e fazer, ou do Augusto também, no particular, e fazer a sua pergunta, solicitar a sua orientação. Nós estamos à disposição. Se você, nesse momento... está tendo algum incômodo, alguma dor, principalmente pelo momento da pandemia, que muitas pessoas, né, agravaram alguns problemas que tinham, outras apareceram realmente, a ansiedade, depressão, enfim, as dores de cabeça aumentaram ou apareceram, apareceu uma fobia que você não tinha até então, e você, né, imagina que pode ser isso tenha aflorado por causa da pandemia, entre em contato com a gente, vai ser um prazer poder te orientar. A Claudineia Lenk também já entrou aqui, a Ivani Schultz, a Gislaine, Lenira, a Vera Lúcia já falei, a Sandra Sena. Valeu, gente, obrigado por vocês estar sempre com a gente. Bom, eu faço atendimento online, quem quiser também... As sessões online, elas são tão importantes e o resultado é tão bom quanto as presenciais, né? Eu tenho experiência já com isso, atendendo algumas pessoas inclusive fora do estado, e presencialmente eu atendo na Center Med Clínica aqui de Polim de Moura. A Sônia Maria também está entrando, a Delivânia Ponati, a Lucineia Silva, mandando alô, obrigado. Vamos falar sobre a pergunta que veio pelo Messenger, não vou identificar a pessoa, mas a pessoa pergunta sobre se é possível com a hipnose, com essa terapia, mudar a opção sexual de alguma pessoa, ou fazer acontecer a tal da cura gay. Gente, até os anos 70, um pouco mais, inclusive os médicos, enfim, os profissionais da saúde mental, acreditavam que a pessoa o gay, o homossexual, era um problema de saúde. E que era possível. E tentaram de tudo que vocês pensam. Né? E não houve nenhuma cura. Né? O que a gente sabe que aconteceram foram pessoas apresentarem outras doenças, suicídios, enfim. Né? E não aconteceu. Então, chegou-se à conclusão que a homossexualidade, que a homoafetividade é uma forma natural do ser humano. Então,
com a hipnose e com terapia nenhuma, isso está comprovado cientificamente que não há cura gay. Apesar que ainda tem alguns profissionais da área da saúde mental, da área da saúde, e parte da população, né, que não aceita, infelizmente, e que ainda lutam por uma cura gay, que nunca vai existir, porque é uma forma natural. Então, não há cura gay com nenhuma terapia, não vai... porque muita gente, né, Augusto, ainda tem aquele negócio da hipnose, a gente já explicou no começo da live, mas falar novamente, que a gente vai deitar alguém numa maca, numa cama, ou no divã, ou no sofá, ou no chão, e que a gente vai mexer na cabecinha da pessoa aqui e vai mudar. Qualquer coisa. Não vão mudar nada. Hipnoterapeuta, hipnólogo não muda nada. Quem muda é você que muda quando você acredita, quando você se permite, quando você vai para uma sessão de hipnose, quando se faz, se necessário, uma regressão, que é você recordar alguma memória, que é você ressignificá-la, e a partir de então aquilo vai ter um significado um pouco diferente, mas você também não esquece nada. Então a cura só vai partir do momento em que você quiser ser curado, sentir aliviado, mas cura gay é uma forma natural, e aquilo que é natural não se muda. Não há com hipnose e com nenhuma terapia cura gay. Chegará um dia em que nós vamos entender, todos nós, a sociedade, o mundo vai entender que essa é uma forma natural de viver e de ser feliz, e que todo mundo merece ser feliz. E tem mais gente entrando, né, Augusto? Se você quiser comentar alguma coisa sobre isso, fique à vontade. Nós não temos hoje estudos científicos que demonstrem muita coisa em relação à escolha sexual. Até porque, se você for analisar isso não é um comportamento, se pode se considerar um comportamento, vamos dizer assim, exclusivo dos seres humanos. Todas as espécies animais documentadas e registradas têm, sim, animais que têm vamos dizer, esse comportamento de homossexualidade. E eles, não é um comportamento que eles escolhem, que eles vão ser assim por um período, ou que vão ser assim ali daqui a um tempo. Não, é um comportamento nativo. Às vezes até você em casa já viu algum animal aí, 2 fêmeas ou 2 machos, fazendo alguma coisa que em teoria deveria ser só o que é considerado ainda por muitas pessoas, infelizmente, como normal. Mas isso existe registrado em todas as raças de todos os animais. Então o ser humano, ele não se exclui. Lembrar sempre que nós somos animais, ainda talvez temos uma consciência, uma mentalidade mais evoluída no quesito cerebral, a nossa estrutura mental, mas que não é uma escolha, que não é uma frescura, que não é porque aconteceu X evento na pessoa que isso foi se ativado, que surgiu essa doença, ou que é um gene que foi ativado. Não, a gente não tem bases hoje para dizer, olha, a pessoa ela está destinada a nascer assim, ela vai ser assim e tal. Não existe. É o comportamento que cada um tem, é nato de cada ser humano. Então é sempre reforçar isso, que é uma situação normal, que são pessoas normais, como você olha para o seu vizinho, e você vai ter um outro vizinho que pode ser homossexual e não muda nada na sua vida. Esse é o ponto. Sempre lembrar que a vida, o que as outras pessoas fazem da vida pessoal delas, não deve interferir com a sua. Porque se estiver interferindo e você estiver se sentindo incomodado, aí eu recomendo mais uma vez que busque a terapia, porque alguma coisa certa não está. Quando você e o problema se preocupa, se com quem está incomodado. Com quem está incomodado, se incomodando com a vida de terceiros, de alheios, que às vezes nem te conhecem. Tem alguma coisa errada. Isso não é o normal do ser humano ficar se preocupando. Até porque se a gente fosse preocupar com a vida alheia de todo mundo, não sobraria nem tempo para nós, e a gente não conseguiria nem abraçar aí o mundo todo também, porque é muita gente. Um grande problema de nós, seres humanos, né, Augusto? Eu sempre falo sobre a expectativa. E acontece muito com os pais, com os enamorados. E quando você gera muita expectativa, o que é expectativa? Na minha forma de ver. Expectativa é quando você coloca em alguma pessoa, como é que eu posso dizer? Quando você espera de alguma pessoa aquilo que às vezes ela não pode te dar. Então você fica esperando alguma coisa em troca daquilo que você fez ou daquilo que você nem fez para aquela pessoa, mas eu fico esperando que ela possa te fazer algo que às vezes ela não pode fazer, ela não sabe fazer, ela não consegue fazer,
e você fica esperando. E aí gera frustração. E isso acontece muito, muito com os pais. Né? Olha só, a gente ainda vê muitos pais hoje que, eu quero que meu filho seja um menino. Aí vai lá, faz a ultrassom, é uma menina, e se frustra. Outros, ao contrário, porque gera uma expectativa, porque mesmo antes de ter filho, mesmo antes de encontrar alguém para ter filho, a pessoa vai gerando uma expectativa. Porque meu filho nascer, minha filha nascer, eu vou fazer isso, eu vou colocar em tal faculdade, e já vai gerando expectativa. Aí já se frustra porque não é o sexo que ele estava esperando. Né? Como, né? Os namorados colocam nas namoradas, as namoradas colocam nos namorados as expectativas e se frustram. E aí entra o vitimismo. Né? A pessoa fica lá no cantinho esperando que alguém venha, né, lhe levantar. E aí, às vezes, a pessoa não vem, porque você também não combinou com a pessoa. Você não falou, olha, eu estou colocando muita expectativa em você, hein? E aí já é uma forma de pressionar também as outras pessoas. Então, gente, o grande problema... Né? E às vezes nasce o filho, você quer que o filho ou a filha seja isso, seja aquilo, vá para tal faculdade, e aí o menino ou a menina começa a demonstrar um comportamento diferente, porque não quer ser médico, não quer ser advogado, quer ser professor, ou quer ser policial, ou você quer que seja um policial, mas ele quer ser médico, e aí você inventa 1001 desculpas para querer colocar aquela pessoa, moldar como ela se fosse uma cópia idêntica do que você é. E a gente traz traços dos nossos pais, dos nossos antepassados. Sim, trazemos traços, DNA, né, Augusto? Porém, não somos cópias de ninguém, nós somos seres, todos os seres são únicos, com as suas vontades, com os seus problemas, com as suas brigas internas. Então, não gere expectativa nas pessoas. Não coloque expectativa, porque você vai se frustrar mais cedo ou mais tarde. Muito rapidamente, você vai se frustrar. Então, conheça você mesmo e respeite o próximo. Seja empático. Tenha empatia pelas pessoas, porque daí você vai entender. Porque é isso que você quer que as pessoas façam contigo. Você não quer que as pessoas se frustrem contigo, porque às vezes elas esperam de você uma coisa que você não pode dar para ela. Mas você está colocando essa expectativa na outra pessoa. E aí, gente, tem uma série de problemas, de pais desgostosos, de casais que não dão certo, de filhos também que ficam colocando muita expectativa no pai, porque aprenderam lá de criança, porque era essa escola que tiveram em casa de gerar expectativa, porque você tem que fazer isso, porque eu te dou isso. Aí o jovem não faz, o pai e a mãe não dá nada em troca, enfim, vira uma bola de neve. Então não gere expectativa com ninguém. Expectativazinha é normal, mas não carregue as pessoas de expectativas, porque você vai se frustrar, e aí, o problema vai ser muito, muito grande. A esperança, ela é uma coisa que ela foi muito difundida, ainda é. A esperança é o último que morre. A esperança que isso um dia melhore, que as coisas vão se resolver. E eu penso que a esperança, dependendo do nível ou as coisas que você coloca, ela é válida. Então, por exemplo, você espera que a vacina chegue logo para que você possa recebê-la. Um exemplo. Isso é uma esperança que é ok você ter, porque é uma coisa que está fora do seu controle. Está na mão de outras pessoas, depende das empresas, das pesquisas, dos pesquisadores, agora principalmente dos governos que agilizem a compra de vacinas e distribuição. Se você não tem muita efetividade, não tem o que fazer. Então, você ter uma esperança a respeito disso, uma expectativa, que também de preferência não seja muito grande, porque isso pode te afetar se você começa a se programar ou começa a sonhar, é sempre o básico. Agora, o problema é quando a pessoa adota esperanças para tudo na vida e para situações pessoais dela, pessoas do entorno. Como, por exemplo, ela espera e tem expectativa de que a pessoa que ela se relaciona vai tomar alguma atitude, que ela espera, que ela faça isso, mais uma vez a palavra espera de esperança, ou que o filho, a filha faça X curso de faculdade. É sempre ficar nesse esperar em situações que você pode, de certa forma, moldar, não é bom. Então, por exemplo, você pode esperar que você... eu tenho uma esperança de que um dia ficarei milionário. Tá, você tem esperança nisso, mas você está correndo atrás? Você está buscando isso?
Tem muita gente que fala, eu espero que um dia eu ganhe na Mega Sena. Você está jogando na Mega Sena para poder ter a chance de ganhar? Então, manter sempre as esperanças e expectativas no que for, de preferência em situações que estão fora do seu controle, fora do seu alcance, e de um nível ok, um nível baixo, um nível controlado, porque mesmo assim em situações longe, se você coloca muita carga naquilo e não acontece da forma como você quer, aquilo não é correspondido, todo mundo aqui já deve ter tido uma experiência que esperava que acontecesse algo, já desenhou na mente, imaginou tudo bonitinho, de forma visual, auditiva, até teve sensações, às vezes, de tato de alguma coisa e não chegou nada a acontecer, às vezes foi totalmente o oposto. E aí você se frustrou muito, eu imagino. Então, evita, porque isso pode trazer problemas emocionais. Como eu falei, tudo na nossa vida, uma expectativa não muito grande não correspondida pode gerar um trauma. Esse trauma te trazer dores, te trazer travas, te trazer crenças, te trazer qualquer situação psicológica. Então é sempre bom manter os níveis de expectativas e esperanças lá embaixo e em situações que você não tem controle, você não tem alcance. Esperança, excelente. Você usou, Augusto, muito legal falar da vacina, que é um tema que está agora muito em alta, né? É isso que a gente está com essa esperança. Sim. De que a vacina venha para toda a população. Mas, por exemplo, eu não posso gerar uma expectativa muito grande agora, nem governo, nem político, nem... porque a ciência já fez a parte dela. Eu não posso gerar expectativa pensando que se a vacina não chegar até a semana que vem, até o mês que vem, eu vou morrer. E o tempo vai passando, e a gente sabe que no Brasil, por exemplo, nós estamos com esse problema da quantidade de doses, não é suficiente para imunizar pelo menos a metade da população, vai imunizar um pouco agora nesse momento. Então, se eu gero expectativa achando que a vacina é a única salvação, eu posso ter ansiedade, posso gerar depressão e ter alguma coisa, gerar algum trauma que, de repente, depois, se eu não procurar ajuda, eu vou sofrer por muito tempo, até que eu entenda que eu preciso de ajuda. Então, é isso que eu digo. Então, assim, tenha a esperança de que a vacina vai chegar um dia, uma hora, ela vai chegar. No dia D, na hora H, ela vai chegar para a gente, para todo mundo. Mas é o seguinte, a gente não sabe quando ela vai chegar. Então, não gere expectativa. Continue usando máscara, lavando as mãos, álcool em gel, não se aglomerando, que aí as coisas já vão ficar melhores. Mas numa expectativa muito alta de que se ela não chegar amanhã ou depois, a gente vai morrer, o vírus vai chegar, enfim. O vírus está aí, é só a gente tomar muito cuidado. Silvana e Carolina, boa noite. Obrigado também por estar com a gente. Lembrando que essa nossa live depois, logo assim que a gente termina, a gente faz a edição para que ela vá para o nosso podcast no Spotify, que é Secure Hipnose e Hipnoterapia, e automaticamente também já vai para a minha página lá no meu canal, né, minha página no YouTube, que é Nelson Lima, e depois também a gente vai colocar no Instagram, e aí você pode compartilhar, pode marcar, pode convidar, e pode depois, se quiser fazer a sua pergunta, o seu questionamento, é muito, muito importante. Eu falei, Augusto, que à tarde eu fiz uma live, uma chamada, um convite para essa nossa live, e o Valdeci, não sei se ele está online, mas o Valdeci fez uma pergunta. Eu tenho muitas dores, né? Até acho que eu vou voltar aqui para falar exatamente como foi que ele fez a pergunta. Vou ver se eu acho aqui, desse convite que eu fiz à tarde, ele participou. Só vir aqui, abre, vamos lá, abre, já abri aqui, para eu falar certinho, conforme foi a pergunta dele. Deixa eu ver aqui, comentário, não sei se o comentário continua aqui ainda. Bom, quando você vai pesquisando aí, eu vou só fazer um acréscimo em relação à vacina, que eu percebo que tem muita gente que fala que não vou tomar a vacina, não preciso, por questões de propriamente medo da dor da agulha, medo da agulha. Sim. E sempre ressaltar que dor é uma resposta fisiológica do nosso organismo de um dano que está sendo causado aí. Então, ela é importante? Sim, ela é um grande marcador. Tem até uma síndrome onde pessoas elas não sentem nenhuma sensação dolorosa. Então, elas vivem machucadas, umas até... Na verdade, essas pessoas não têm uma expectativa de vida muito grande, porque normalmente elas têm doenças internas e acabam não sentindo nada, não tem nenhuma sensação de dor e não percebem e acabam vindo a falecer. Mas voltando no quesito da vacina,
Se você sente dor, medo, a ponto de evitar que você mantenha uma boa condição de saúde, você já consegue imaginar e perceber nesse momento que isso não é uma coisa normal. Ninguém gosta de ser perfurado por agulhas. Quer dizer, tem pessoas que têm esse até prazer, porque a dor e o prazer estão ligados. São exceções. Mas ninguém gosta de ficar sofrendo interferências médicas. Tanto que a gente geralmente deixa para ir quando é necessário. O que não é o certo. A prevenção ela é sempre importante em todas as áreas. Mas é que se você começa a perceber que essas coisas estão te pedindo de ir a um dentista, de consultar um médico, de fazer um exame de sangue, ou de receber uma vacina, que nesse momento é tão importante que o máximo de pessoas estejam imunizadas para evitar que esse vírus continue se espalhando e matando tanto de pessoas que matam por aí, é você buscar ajuda terapêutica. Também tem ressignificação, a gente vai descobrir. Normalmente esse medo está associado a uma experiência traumática na infância, com a mesma situação, um trauma de agulha, alguém que foi aplicar alguma coisa, e a criança esperneou e se desesperou, isso grava essa emoção na mente. E aí toda vez que você se coloca numa situação do tipo, de tomar uma vacina, de tirar o sangue, qualquer coisa assim, aquele caminho no cérebro vai ser procurado e vai ser ativado. E aí, quando isso acontecer, você automaticamente fala, opa, não é um perigo, não posso fazer isso. Então, se você tem isso, inclusive tem a fobia do médico, a fobia do ambiente hospitalar, dos procedimentos, e a síndrome do jaleco branco, saiba que isso também é possível se tratar de ressignificar, porque isso vai ser importante tanto para a sua saúde, quanto nesse momento de vacinação para todos. Então, não deixe de se vacinar por medo. Se tem muito medo, você não consegue, mesmo fobia, já procure o atendimento terapêutico. Pode entrar em contato com a gente aqui pelo Messenger, para que você possa, se for presencial, ou fazer uma terapia online, para que você possa ressignificar isso, até que para neste momento você não sofra com essa situação, que você possa cuidar melhor da sua saúde e que futuramente você também não fique com esse medo, porque é uma coisa que eu imagino que quem tem atrapalha muito a vida dela. Até um tempo atrás, não vou falar nem antigamente, vou falar até um tempo atrás, e ainda algumas pessoas têm a cultura de que, por exemplo, uma criança, ela, naturalmente, ela vai ter o medo da agulha, naturalmente. Mas aí a criança, aí, às vezes, ela não está deixando aplicar e as pessoas começam, os pais, principalmente, começam a gritar, às vezes chega até no profissional da saúde, grita, fala alto, não dá carinho, não encoraja, e aí tem aquele costume de pegar e vamos fazer de qualquer jeito, vamos fazer na marra. Aí é um trauma muito sério. Pode ser um trauma com agulha, pode ser trauma até com outras coisas. Pode gerar outros traumas, né? A gente tem conhecimento de casos em que a pessoa teve que recorrer, sim, à terapia, à hipnoterapia, para poder ressignificar e aliviar, não ter tanto medo de agulha, ou de repente, até dependendo da pessoa, ela passa a não ter medo da agulha mesmo e entender a necessidade, o quanto é bom. E a gente sabe, né, Augusto, que agora muita gente fala, não vou tomar essa vacina, inventa um monte de coisa. Pura e simplesmente por medo da agulha, só por isso. Gente, deixar de se vacinar, deixar de tomar uma injeção. Tá. Sei de pessoas também, o Augusto também sabe de pessoas, e talvez você que está nos assistindo, nos ouvindo, saiba de pessoas que pararam tratamentos porque tinha que tomar injeção, ou porque estava fazendo tratamento com outros medicamentos, mas quando chegou na parte injetável, ela deixou de fazer o tratamento e teve consequências sérias depois por medo. Não pode, você não pode parar, nada, nenhum tipo de medo, medo, e eu falo fobia, medo excessivo, pode parar a sua vida. Você deixar de fazer alguma coisa que você sabe que é bom, que é importante, que você necessita por causa de um medo, por causa de uma fobia. Não pare a sua vida por causa disso. Procure sim ajuda, porque é possível, desde que você entenda, desde que você queira, e você pode passar por aquilo sem medo, sem trauma. Tá? Então, vamos... eu tinha falado antes sobre o nosso participante que tinha falado sobre dores nas costas. Né? Eu tenho muitas dores nas costas. Então, a primeira é claro que cada caso é um caso. Então, quando chega, né, para a terapia, obviamente que a gente vai entender como que qual o contexto que a pessoa vive, com que ela trabalha, é muito tempo sentada, quais são os seus movimentos, e depois, claro, que a gente faz uma
eu falo até um tipo de regressão, né? Mas é ali conversando, entender como é a vida da pessoa, já foi ao médico, está tomando algum medicamento, está fazendo algum tratamento psicológico, para a gente buscar entender o que está acontecendo, se é um trauma, se é um problema psicológico, se é um problema físico, somente físico, se já foi ao médico, né, Augusto, se já buscou ajuda, o que o médico disse, você não tem nada, isso é psicológico, procure ajuda psicológica, ou você nem foi ao médico, de repente uma ida ao médico, ao ortopedista é importante, fez fisioterapia, fez alguma terapia. Então isso é muito importante, a gente entender qual pessoa que está sentindo aquela dor, para que depois, né, a gente possa ou indicar ou continuar o tratamento, ou até mesmo indicar um tratamento médico, mas continuar a terapia também, porque se uma coisa que a hipnose faz com você é te relaxar, é te deixar muito mais leve, muito mais tranquilo, muito melhor. Então é isso, cada caso é um caso, principalmente nessa questão das dores musculares. Mas a gente sabe, né, Augusto, que muita gente tem dores musculares que são somáticas, né? Isso, que podem ter várias situações. Por exemplo, o mais comum é a pessoa se exercitar e sentir dores após o exercício. E isso são dores normais, não vão ter uma causa emocional associada. É uma dor que você promoveu um dano ali ao músculo, ele está se recuperando, e esse processo você sente dor porque o corpo, como eu disse anteriormente, é uma resposta fisiológica a um dano tecidual. Olha, aconteceu alguma coisa errada aqui, para de fazer o que você está fazendo de errado. É uma resposta, não que você deva parar de se exercitar, mas ter aquele repouso. Mas, como eu falei anteriormente também, o cérebro ele acaba, às vezes, descarregando problemas emocionais e cria a somatização. Essas doenças psicossomáticas têm origem na mente que vão parar no seu corpo, seja em qual estrutura for. E também podem ter origem em dores musculares nisso, na parte mental, onde descarrega. Normalmente é aliado ao estresse. As pessoas sentem dores nas costas, depois de um dia estressante, depois de um dia que ela teve problemas sérios, em que ela discutiu com alguém. Fica as costas, principalmente as costas de muitas pessoas, sente rígida, tudo dolorida. Tanto que muita gente fala, fazer uma massagem. É bom também a massagem, mas sempre se você tiver a possibilidade, o tratamento multidisciplinar, consultar o médico, verificar que você não tem nenhum problema, nenhuma doença associada, nenhuma condição do seu trabalho, da sua alimentação, da sua rotina, do seu estilo de vida. E também, se puder, massagem, fazer a terapia também. Esse trabalho multidisciplinar geralmente tende a ser melhor ainda do que o trabalho com um único profissional de uma única área. Ok, bom, problemas também, né, os problemas na coluna, dores lombares, como se diz, dor no ombro, pode ser realmente algo estressante, ansiedade também, mas pode também estar ligado com conflitos familiares. Às vezes você tem um conflito muito grande dentro da sua família, né, e a gente sabe que isso, infelizmente, é comum, as famílias terem muitos conflitos, não se resolverem, né, porque, mais uma vez eu digo, pelas expectativas e frustrações, porque quando a expectativa não é correspondida gera frustração, e aí gera briga, alguém vai para o vitimismo, né, muita gente se sente vítima, e, enfim, então gera aquele conflito e aí aparecem principalmente as dores musculares. Mas também, por exemplo, com a hipnose, o que a gente pode tratar? Falta de sono, tem gente que tem dificuldade para dormir, então tem uma série de outros acontecimentos que pode te dar falta de sono, né? Falta de sono pode ser também alerta. O que está acontecendo na sua vida que você está em alerta o tempo todo e que seu subconsciente às vezes não deixa você dormir adequadamente, ter dificuldade para pegar no sono. O que está acontecendo na sua vida que você está alerta? É um conflito familiar, né? É um conflito no seu trabalho, que você tem que estar alerta, que você tem que estar se protegendo, ou tem que estar protegendo alguém. Né? Medo da morte, né? Medo de alguém da família morrer, medo de você morrer, então você tem que às vezes estar alerta para poder socorrer alguém ou não sofrer um problema, uma parada cardíaca, uma parada respiratória, enfim. Então tudo isso também são sintomas da falta de sono. Obviamente que eu digo que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, por isso que a gente tem que entender, conhecer a pessoa que está tendo aquela dor que está tendo. Que pessoa é que está sentindo essa dor?
Então, tem vários, né? Vários tristeza, perda, luto, cansaço, falta de energia, pode ser um trauma, excesso de ciúme, gente, né? O que aconteceu na sua vida, de repente, né? Ninguém nasce com excesso de ciúme. Ciúmezinho, normal, né? O filho tem ciúme da mãe, a filha tem ciúme do pai, o namorado tem ciúme da namorada, o marido da esposa, a esposa do marido, o esposo do esposo, a mulher da mulher. Tem, normal, tem ciúmezinho. Agora, o excesso, o que aconteceu? De repente, nem tem nada a ver com aquela pessoa que você está coabitando, está dividindo a mesma casa, que você tem uma relação de intimidade, mas pode ser alguma coisa lá no passado. Talvez você não se lembra. Por isso que a hipnose é importante, né? Vir, fazer hipnose, hipnoterapia, buscar essa emoção, tratá-la, ressignificá-la, né? Você dizer para você mesmo que não era bem aquilo que você ficou pensando até hoje, ou que você pensava naquela época, mas que você não ressignificou, mas hoje você compreende que é diferente daquilo que aconteceu lá na sua infância, ou até mesmo dentro do útero da sua mãe, né, Augusto? Porque tem muitos traumas que aconteceram quando você estava lá dentro lá do útero da sua mãe, naquela casinha maravilhosa que talvez seja a melhor morada que a gente tem, né? Traumas dessa situação onde a mãe sofre, passa para o bebê, e que às vezes a pessoa fala, isso é bobagem, e a mãe sofrer vai passar para o bebê, passa. Muitas pessoas, quando entram numa terapia, principalmente a parte da hipnose regressiva, elas retornam ao útero, a gente é capaz de identificar isso e perceber que ela está lá, e você precisa começar a descobrir o que foi que aconteceu e ressignificar. E isso pode se expressar em muitas dores pelo seu corpo, em muitos problemas corporais que você pode ter por traumas que às vezes você, em dias normais, com seu estado de consciência em ondas beta, né, que é o nosso estado de consciência mais ativo, que ondas betas quando a gente mede pelo aparelho eletroencefalograma, e que você não faz ideia, que você nunca vai conseguir acessar uma memória emotiva dessa, porque ela está lá no fundo do baú, vamos dizer. Mas ela está lá no fundo do baú incomodando. Imagina alguma coisinha pequena, um alfinete, bem pequenininho, só a ponta dele. Você tem todo o seu pé, toda uma extensão, mas numa área que ele está incomodando, já não está te deixando andar direito, você está mancando, não consegue imprimir uma velocidade que às vezes você precisa no seu andar. É mais ou menos isso, está lá no fundo. E às vezes você não consegue achar, você nem consegue imaginar que possa ter alguma coisa, mas está ali te incomodando. É a mesma coisa com emoções antigas. E o problema de emoções antigas é que elas tendem a se expressar da adolescência ali para frente, que é um período que começa o cérebro emocional a estar mais formado, e é hormonalmente mais ativo o ser humano também. E da adolescência, às vezes, você é afetado aí 20, 30, 40, 50 anos, por situações que você nem conseguiria imaginar que era possível. Agora já sabe. Então, se alguma coisa te aflige, você sente alguma dor, onde essa dor não tem causas médicas provadas, não tem um exame que mostre o que possa ser, procure a terapia, procure a hipnoterapia, que provavelmente, não posso dar certeza, que a hipnose ela é uma excelente ferramenta, mas às vezes a pessoa não se entrega o suficiente, mas a hipnose, ela com certeza, assim, vai te ajudar muito nisso, a reduzir essa dor ou até eliminar. Paixonite. Você sabia que a paixonite também pode te traumatizar? Você não consegue esquecer uma pessoa, meu Deus, eu não tiro da cabeça. Provavelmente vai ter alguma mágoa aí. Vocês não se acertaram, vocês não terminaram, o término foi traumático, como dizem, e aí você não consegue esquecer aquela pessoa, você fica agarrada a ela e sofre por isso. Sim, as pessoas sofrem por amor, não é por amor, mas sim por uma mágoa, bem provavelmente que tem aí alguma mágoa, por isso que está te causando dor. E aí você vai esquecer o ex, vai esquecer a ex? Você não esquece ninguém, nunca. Não tem trauma, não tem terapia, não tem nada. A não ser que você tenha alguma doença que te faça esquecer. Tá? Mas aí você vai esquecer um monte de coisa também. Talvez você vai esquecer até quem você é. Para esquecer o outro, você vai ter que esquecer quem você é. Então, você ressignifica. E aquilo passa a não fazer tanto sentido. Ou passa a fazer sentido de uma outra forma. Não passa a doer. Isso é importante. O que mais aqui? Vício. Muitas pessoas me perguntaram, e vício?
no tabaco, no álcool, nas outras drogas. Dá para trabalhar? Dá para tratar? Dá para viver melhor? Com certeza você pode ressignificar. Muitos vícios, e aí eu quero até falar com os pais agora, você que tem filho, criança, adolescente, muitos vícios aparecem na adolescência, principalmente porque faltou alguma coisa em casa. E não adianta falar, eu dei comida, roupa lavada, dei roupa passada, tinha carro, tinha tudo e fui por esse caminho. Muitos vícios aparecem na vida dos adolescentes e até de alguns adultos que estão nessa fase, nessa transição da adolescência para o adulto, ou até mesmo a vida adulta, porque está faltando alguma coisa. E a maioria dessas faltas, sim, estão em casa. Pai e mãe, muitas vezes deixam faltar coisas que são essenciais na formação de uma pessoa, que é a presença. Quantos casos nós já vimos de traumas e até de vícios, porque faltou a presença do pai, faltou a presença da mãe, e aí eu não estou dizendo que pai e mãe têm que dividir a mesma casa para que o filho não seja ou a filha não seja traumatizada. Pai e mãe precisam estar presentes. Podem viver em casas de outras casas, podem ser separados, podem ter outros casamentos, podem ter outras vidas, mas a presença, estar constante presente na vida dessas crianças, desses jovens, é extremamente importante. Se você é um pai ausente, uma mãe ausente, pode ser que no futuro você tenha filhos com traumas e até com vícios muito perigosos. Então, é sempre importante e a gente sempre vê, se você vai estudar a fundo, né, Augusto, a vida desses jovens ou desses adultos mesmo, lá no passado teve uma falta do pai ou da mãe, coisas simples, coisas importantes, até de comparecer nas reuniões escolares. Né, são faltas que podem traumatizar e são faltas sérias. Se você está fazendo isso, não se culpe, mas se transforme. Seja melhor, porque tem alguém que precisa da sua presença. Augusto? E pode acarretar problemas futuros maiores, além dos vícios, que já é um baita problemão, pode trazer estados depressivos, transtornos de ansiedade, e até em muitos casos a gente vê de suicídio. E é uma situação muito complicada, sempre aquela questão da prevenção e do controle. Então, se você que sente essas situações, que deseja mudar, a terapia vai ser muito bom para você. E você que deseja mudar a forma de agir com outras pessoas, mas não está conseguindo sozinho, não acha um caminho, não sabe o que fazer, não sabe como tomar uma decisão, também a terapia pode te ajudar. Sempre a gente martela muito em cima disso, porque a gente vê que a terapia ela vem crescendo no Brasil, mas ainda muitas pessoas fogem, não acham necessário, deixa para depois, ou toma um remédio que resolve. E a gente precisa reforçar isso sempre, para você que estiver assistindo, para você que estiver ouvindo, você que recebeu essa live com algum amigo, algum parente te enviou, de parar para refletir sobre como algumas condutas da sua vida andam e o que você poderia melhorar. Né? Essa busca constante pela melhora, ela é muito boa quando ela é feita de forma saudável. E a terapia vem para incluir aí um grande aliado seu nessa sua evolução. Bom, nós já passamos de 1 hora, de 1 hora e 6 minutos. O papo tá bom, né, Augusto? Mas a gente tem que terminar, até porque depois para editar para o Instagram fica mais difícil, que o Instagram só aceita 1 hora. Apesar que os vídeos agora, os vídeos ao vivo, eles estão aceitando mais tempo, né, Augusto? Mas tá a Silvana Carolina, X Carolina, dizendo sim, isso é verdade. Acredito que ela esteja confirmando aquilo, né, confirmando aquilo que a gente falou sobre a falta, né, na vida das pessoas, que pode ser traumatizante, a falta principalmente do pai, da mãe, ou dos pais, de uma forma geral. Mas voltando a falar, então, a gente vai editar daqui a pouquinho, também vai lá para o nosso Spotify, né, o nosso podcast, YouTube, e também depois vai para o Instagram. Então, obrigado, Augusto, pela sua participação, grato por você estar toda quarta-feira comigo. Na realidade, você está comigo, eu estou com você, porque a live é nossa, né? A live não tem dono, né? Então, mas valeu, obrigado, tenho que agradecer você. Claro, agradecer a oportunidade de estar aqui também, conversando, agradecer quem participou, quem estava aí presente, quem está ouvindo, e é isso aí.
Até a próxima. Bom, gente, muito obrigado. Gratos, né? Por vocês, por quem fez a pergunta, por quem fez perguntas e a gente às vezes nem fala que é pergunta, porque a gente já vai respondendo, né, com nossos assuntos. Então, várias pessoas perguntaram aqui no Messenger. Eu agradeço a todos vocês por isso, vocês que pelo menos deram boa noite, as pessoas que ficaram até agora. E entenda, né, mais uma vez, vou dizer que você não tem capacidade nenhuma para mudar o outro, mas você tem capacidade de se transformar. E a sua capacidade também passa por orientar, por conversar, por ser empático, por dar amor, por dar carinho e atenção para o outro. Agora você não muda, você não tem capacidade para mudar o outro. Mas você se transforma se você quiser. Gere menos expectativa. Você vai se frustrar menos ou não vai se frustrar. Porque o outro muitas vezes não pode te dar aquilo que você espera. Então cuide de você. Se está precisando de ajuda, procure. Se está tudo bem, continue assim e faça por onde a sua vida continue boa, mas sempre sendo caridoso ou caridosa, olhando para o outro. Às vezes um bom dia, boa tarde, boa noite, ou como você está? Está tudo bem contigo? Está precisando de alguma coisa? Faz uma diferença enorme na vida do outro. Obrigado ao Marciano, a Neide, obrigado por estar acompanhando, são os nossos telespectadores também, né? Porque tem uma tela, então nos telespectam. Muito obrigado. A Silvana Carolina, a Juliane Moura. Juliane, já vou encerrar aqui a live, vou encerrar o vídeo, você já pode assistir desde o começo, e você também pode ir lá no Spotify, procurar por Secure, né? Vou até colocar no comentário aí, Secure, Hipnose e Hipnoterapia, no YouTube, Nelson Lima, no Instagram, mas dá para assistir desde o começo. E vai ser fácil assistir, porque é um pouco mais de 1h10. Nós vamos encerrar com 1h10. Valeu, Augusto. E quarta-feira a gente volta com um assunto importante para conversar, para debater com você, para que juntos nós façamos o possível para que as nossas vidas sejam melhores. Gratidão, uma boa noite, paz para todo mundo e até quarta-feira com mais uma live sobre hipnose, sobre terapia, hipnoterapia e sobre viver bem, porque nós merecemos e nós podemos.